Bom dia, meus amores, tudo bem aí com vocês? Então vamos começar o nosso encontro hoje, da jornada de volta para casa, entregando esse nosso momento de ensino-aprendizagem para o Espírito Santo, para que ele use a nossa capacidade de ensinar e de aprender, então que ele utilize a nossa capacidade de ensinar e de aprender de acordo com os propósitos dele pra gente, né? Vamos dar aquela nossa respirada profunda para acalmar os pensamentos, aqueles mesmos pensamentos lá que a gente já sabe que não são os nossos verdadeiros pensamentos. Os nossos pensamentos verdadeiros estão escondidos atrás desses que parecem ser os nossos, mas que não são. Então nós vamos dar aquela respirada profunda e dizer a Jesus que a gente quer passar o nosso dia todinho junto com Ele e que não seja mostrado o nosso verdadeiro eu, que a gente tenha contato com o nosso verdadeiro ser durante todo o dia, que a gente fique consciente da presença do amor, que é o que a gente é. A gente pede para Jesus nos ajudar a desbloquear, na verdade, a consciência da presença do amor, que é o que a gente é. Porque nós bloqueamos essa consciência. E a gente pede ajuda dele para que ele nos ajude a desbloquear a consciência da presença do amor em nós. Durante todo o dia, durante todas as nossas relações, circunstâncias, acontecimentos. E a gente começa a lição 5 que diz: eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Essa lição ela vai ao cerne da nossa prática, porque, mais uma vez, voltando às lições que a gente já fez, os nossos olhos dizem que a gente está vendo de determinadas coisas, porque os olhos não veem de verdade, eles foram feitos para não ver. Então nós obviamente pensamos que estamos transtornados pelo que está acontecendo no mundo, como isso é imposto a nós, que nós estamos transtornados pelo que está acontecendo com a gente, né? Todas as nossas situações durante o dia, ou os nossos conflitos internos com a gente mesmo, as nossas dores, a gente sempre acha que tem um motivo e que a gente sabe esse motivo. Que eu tô transtornada porque eu tô sem dinheiro, tô transtornada porque as minhas relações não dão certo, porque eu tô sempre em conflito com alguém, e é por isso. É porque a pessoa não me respeita. A gente sempre acha que sabe por que a gente tá transtornado. É isso que o Ken tá querendo dizer aqui. Mas a única razão pela qual estamos transtornados é que não é ensinada de forma explícita aqui, embora esteja implícita, é que nós escolhemos o ego como nosso professor ao invés de Jesus. De Jesus ou do Espírito Santo, né? Então, mais uma coisa para a gente entregar de manhã para Jesus é que Ele nos dê os meios para que a gente fique consciente observando os nossos pensamentos, né? É um degrau por vez, então primeiro a gente tem que treinar de observar os pensamentos para ver se a gente está escolhendo o professor certo. Então que Jesus nos ajude, né? A primeira oração do dia também é: Jesus, me ajuda a ficar consciente dos meus verdadeiros pensamentos. Jesus volta aqui. Essa ideia, como a precedente,
de que nada do que eu vejo significa alguma coisa, né? Não, nada do que eu penso significa alguma coisa, foi a de ontem. Pode ser, então, essa ideia como a precedente pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento estejam te causando dor. Aplica-o especificamente a qualquer coisa que acredite ser a causa do teu transtorno. Eu falei para tudo, todas as nossas relações, principalmente, porque são as nossas relações aqui que são as nossas lições para que a gente volte para casa. Inicialmente é mais desafiador da gente enxergar isso, mas o nosso irmão é o nosso salvador. Mais adiante vocês vão entender por que isso. Mas cada pessoa que passa na nossa vida, ela é nossa salvadora. Então aplica essa ideia, né, de que eu não estou transtornado pela razão que imagino, aplica a qualquer coisa que acredites que seja a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te parecerem exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Lembra que a gente falou, acho que foi ontem mesmo, na lição 4, que na verdade a gente ou está no medo, ou está no ego, ou a gente está no amor, que é no Espírito Santo, em Jesus. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, que a gente vai se aprofundar mais adiante, vai entender melhor, é que medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme e inúmeras outras formas assim negativas, elas todas são medo. Vamos ver o que o Ken fala aqui. Expresso aqui, novamente, está o paradoxo de que devemos continuar praticando com coisas específicas para que possamos aprender que tudo é o mesmo e não específico. Tudo é medo. Tudo pelo lado do pensamento do ego é medo. Na verdade, esse é o tema central do processo dado a nós em um curso em milagres, que eventualmente vai nos despertar do sonho. Praticando o perdão em todas as vezes em que experimentarmos o transtorno ou a inquietude, a forma do nosso desconforto, vamos nos tornar conscientes do conteúdo subjacente da culpa, que é a fonte do desconforto. Culpa e medo, na verdade, né, gente? Porque é a tríade do ego. Pecado, culpa e medo. Então, a gente acreditou que pecou, então a gente tem culpa, e aí por achar que Deus vai querer revanche, a gente tem medo. Então, toda a origem do nosso medo e da nossa culpa. E claro, a cortina de fumaça do ego é perfeita, porque a gente nunca vai desconfiar que o nosso medo, a nossa culpa, tudo tem origem lá na nossa crença na ideia da separação. É aí que finalmente aprenderemos a similaridade inerente a todas as ilusões. Nesse ponto, elas vão desaparecer, deixando apenas o conteúdo de amor, nosso único conforto e verdadeira fonte de paz. Essa lição é extremamente importante porque todos nós ficamos transtornados
e estamos sempre certos em relação à causa. Isso que eu estava falando com vocês antes. A gente sempre acha que sabe por que a gente tá transtornado. E aí, quando a gente tem certeza que a gente sabe por que a gente está transtornado, é que realmente a gente não sabe. Isso nos ajuda a perceber que não estamos transtornados pelo que está do lado de fora, as cenas que a gente está enxergando. A gente não está transtornado por causa das cenas que a gente está enxergando e está vendo lá fora da mente, mas apenas por causa da forma como estamos olhando para o que está fora. Nós estamos olhando lá para fora com a ótica do ego, com os óculos do ego. A indicação específica da lição para identificarmos a forma específica do transtorno e a causa que atribuímos a ele se segue, que daí é a instrução de Jesus no curso. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a que tu atribuis. Por exemplo, não estou com raiva de pontinhos pela razão que imagino. Não estou com medo de pela razão que imagino. Então pode colocar qualquer forma que esteja vivenciando aí. Não estou com raiva da maneira como Pedro me tratou hoje de manhã pela razão que imagino. Vai vir na tua cabeça todas as palavras, todos os xingamentos, todas que o Pedro te disse e que tu tem todos os motivos para estar com raiva. Então, só de estar ciente de que tem alguma coisa por trás que os teus olhos não estão vendo, já é uma disponibilidade para fazer esse exercício. Então, eu não estou com raiva de Pedro pela razão que imagino. Eu não estou com medo de determinada doença pela razão que imagino. Então, Jesus agora rapidamente nos leva do mundo corporal dos sentimentos para o mundo da mente dos nossos pensamentos. Isso nos ajuda a perceber que não estamos transtornados pelo que está do lado de fora, pelo que a gente está vendo no mundo, mas por causa da forma como estamos olhando para aquilo. Tanto que tu vai conversar com alguém que vai olhar para a mesma cena e vai ver aquela mesma cena de outra maneira. Entende? Então, é a maneira de olhar. É com quais óculos você está olhando para a cena que você está assistindo. Com os óculos de Jesus, mais uma vez, ou com os óculos do Espírito Santo. Vamos fazer esse exercício, gente, porque é poderoso. Então, Jesus agora rapidamente nos leva do mundo corporal dos sentimentos para o mundo da mente dos nossos pensamentos. E Jesus volta. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na tua mente as fontes do transtorno no qual acreditas e as formas do transtorno que pensas resultarem delas. E aí o Ken volta dizendo: Jesus nos devolve o aspecto de investigação da mente do seu treinamento. Devemos ficar acostumados a olhar para dentro. Orai e vigiai, porque a gente precisa ficar consciente dos pensamentos que a gente tem, né? Para que a gente possa corrigir eles. Não dá para botar para baixo do tapete, nem o sentimento em relação a alguém ter te chamado de feio. Então a gente é inocente de achar que aquela coisinha pouquinha ali não é bobagem. E aí a gente vai lá e bota debaixo do tapete, depois ela volta de outra maneira mais séria, sendo que se o Espírito Santo tivesse corrigido aquela parte que a gente acha que é boba, não teria voltado de um jeito mais sério.
Devemos ficar então acostumados a olhar para dentro, aprendendo a prestar atenção à nossa culpa anteriormente reprimida, a fonte última do que pensamos serem nossos transtornos. Então, por isso, no livro texto, Jesus já diz pra gente que uma mente sem culpa não pode sofrer. É uma coisa importante de ser olhada. Tipo, as pessoas olharam para a crucificação como se fosse uma coisa muito sofrida. Por quê? Porque elas estavam olhando para a crucificação com os óculos do ego. Então, descreveram todo aquele horror, todo aquele sofrimento. Só que se uma mente sem culpa não pode sofrer, vocês acham que Jesus sofreu? Se é verdade que uma mente que não tem culpa não pode sofrer, e eu acredito em Jesus, num curso de milagres, muito, não é questão nem de acreditar, porque acreditar é uma coisa mutável. Hoje tu acredita, amanhã tu não acredita mais. Na verdade, se eu posso dizer, é um nível de conhecimento e de experienciar o que Jesus está falando no curso de milagres. Então, realmente, depois que a gente vai limpando as primeiras camadas e vai entrando mais a fundo, vai treinando a mente, a observação da mente, a gente vai percebendo quanta culpa inconsciente a gente carrega. Porque é inconsciente, mas conforme a gente vai limpando, elas vão emergindo. E aí a gente vai começando a ter consciência, realmente, eu tenho culpa mesmo de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. A gente vai nomeando, mas é tudo uma coisa só. Então, uma mente sem culpa não pode sofrer. E a gente deve ficar acostumado, então, a orar e vigiar. A olhar para dentro, aprendendo a prestar atenção à nossa culpa anteriormente reprimida, a fonte última do que pensamos serem nossos transtornos. Voltando ao exercício de hoje. Não estou com raiva de Pedro pela razão que imagino, tem uma culpa anterior aí na mente que a gente vai devagarinho, né? Confiem que não tem como tu ver o curso inteiro numa aula só. A gente vai precisar treinar e estudar para entender por que numa situação dessas é a tua culpa inconsciente que está falando mais alto. Jesus volta dizendo, nesses exercícios, mais do que nos precedentes, podemos achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros. Talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração: não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Tu te incomodou porque o Pedro te chamou de feio? Isso não é um pequeno transtorno. Porque te incomodou, então te tirou do lugar de paz da tua mente. Então isso já é um indício de que é uma coisa que precisa ser desfeita, corrigida pelo Espírito Santo. Entendeu? E é melhor, a melhor coisa é a gente estar em humildade sempre, de saber de perceber que a gente realmente não sabe o que está por trás, o que está no inconsciente. Mas o Espírito Santo e Jesus sabem e eles estão aqui para nos ajudar. E só quem já experienciou muitos milagres na mente, todos os estudantes de um curso em milagres sincero, que realmente praticaram, com certeza já experienciaram muitos milagres na mente. Que é em volta dizendo que todos nós temos a tendência de discriminar. Claro que a gente tem. Quando algo menor nos transtorna, pensamos que estamos apenas um pouco aborrecidos. Então, mais tarde, durante o dia, algo maior acontece e ficamos realmente zangados. Olha só, se a gente não está se enxergando aí. E pensamos que existe uma diferença
Essa é a questão para a qual estivemos nos direcionando. O ego nos faz reafirmar o princípio de que existe uma hierarquia de ilusões, uma vez que essa é uma das suas defesas primárias contra a unicidade de Deus. A especificidade do mundo dualista desmente a realidade unificada da divina abstração, para usar um termo do texto, né? Divina abstração. Essa é a realidade que o ego nunca quer que lembremos, ou sobre a qual reflitamos aqui, uma vez que isso significa o fim do ego. Jesus continua suas instruções a nós na mesma direção. Então Jesus volta. Em seguida, examina tua mente procurando o que quer que seja que esteja te afligindo, independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fonte de transtorno mais do que a outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. O Ken comenta: é isso que devemos dizer quando formos tentados a fazer uma hierarquia do que nos transtorna. E então Jesus reitera o ponto na próxima sentença. Jesus: então investiga tua mente por não mais de 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possas lhes dar. Então voltamos lá para o comentário do Ken. Podemos ver agora quantas vezes nessas primeiras lições Jesus nos lembra de como tentamos continuamente fazer uma hierarquia das nossas experiências, acreditando que algumas coisas são mais importantes que outras. Que algumas coisas são importantes e outras não. Ele está nos treinando para percebermos que todas elas são a mesma. Mais uma vez, uma ilusão é uma ilusão. É uma ilusão. Um estudo mais profundo do que é ensinado em um curso em milagres traz uma revelação muito perturbadora. Quando estamos transtornados, queremos estar transtornados. Foi uma escolha. Tanto que às vezes eu digo para minha filha: não sei, filha, por que eu escolhi. Por que eu escolhi estar transtornada agora, mas assim que eu estiver pronta, eu vou entregar para Jesus, entregar para o Espírito Santo, né? Então, quer dizer, mesmo que tu queira entregar, é um querer muito que não é sincero. É um querer que não é sincero. Então, tu quer entregar, porque tu quer se ver livre daquela sensação ruim. E é um jeito totalmente errado que o ego faz com que a gente tire o peso das costas. O peso do quê? Da culpa inconsciente. Por isso que a gente está sempre colocando a culpa de tudo nos outros. Porque é um jeito totalmente equivocado. Devemos retomar a esse ensinamento muito importante do curso depois. Mas por hora, posso mencionar 2 discussões muito específicas a esse respeito. O retrato da crucificação, que são passagens... o Ken, ele vai costurando dentro das lições e vai citando passagens do livro texto. O restante do parágrafo repete a instrução inicial, enfatizando a necessidade de sermos tanto gentis quanto específicos em nossa prática. Gente, a gente terminou a lição 5 hoje. Que vocês possam praticar bastante ao longo do dia, e eu também. Que não
Não estamos transtornados pela razão que imaginamos. E o recadinho que eu queria dar para vocês era esse, ó. Esse livro, ele tem vários livros nele, por isso que ele é grande assim. 31 capítulos, tá? Então é texto, livro de exercícios, manual de professores, esclarecimento de termos, psicoterapia e canção da oração. Essa parte, canção da oração, Nossa, eu fazendo um grupo de estudos, né, com a nossa professora lá. Nossa, eu chorei todas as aulas, assim, da canção de oração, porque é realmente muito emocionante. E eu quero deixar esse recadinho para vocês, assim. É muito importante fazer os estudos com o livro, né? E aí eu quero dizer para vocês que aqui no Instagram tem um link, eu deixei um link aqui na bio. Vocês podem acessar esse link e comprar o seu livro ali, tá? Por esse link. E também no YouTube aqui, eu vou passar esse vídeo para o YouTube e deixar na descrição aqui do vídeo os links também, tanto para capa dura quanto para capa comum, tá bom? Então, se vocês querem seguir os estudos de vocês com o curso em Milagres em Mãos, que é maravilhoso fazer isso, me sigam lá, curtam os vídeos se vocês gostam, né? Porque isso ajuda os vídeos chegarem a mais pessoas. Eu não gosto de ficar toda hora assim pedindo para vocês curtirem e se inscreverem, mas às vezes a gente não sabe, né? Antes da gente chegar desse lado de cá, a gente nunca entende a importância, porque que as pessoas que estão fazendo vídeo no YouTube estão pedindo pra gente curtir, pra gente compartilhar, pra gente deixar um comentário. É porque realmente é assim que engaja, é assim que o YouTube vai entregar o conteúdo para mais gente. Porque senão tu vai ficar invisível no YouTube. Nunca o YouTube não vai entregar para mais pessoas esse conteúdo se ele não entender que as pessoas estão gostando. Porque ele vai entender que é irrelevante, que é um conteúdo irrelevante, né? Então, às vezes a gente fica vendo, assim, tanto conteúdo no YouTube, assim, que a gente fica apavorado. Meu Deus, isso aí tem milhões de visualizações, milhões de curtidas e compartilhamentos e comentários, né? E aí, às vezes a gente até compreende um pouco porque que o mundo lá fora tá tão doido, né? Na verdade, esse mundo aqui é total insano, né, mesmo. Mas, então, quando a gente tem um conteúdo, assim, que seja para trazer mais alegria, mais felicidade verdadeira para as pessoas, para trazer cura para as pessoas, a gente tem que compartilhar, a gente tem que curtir, se inscrever no canal, fazer tudo o que precisa para que a gente seja a fonte da mudança no mundo. E não só ficar esperando que o mundo lá fora mude, enquanto eu aqui dentro, na minha mente, continuo do mesmo jeito. Então, faz a mudança começar por você mesma. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Curta o vídeo, comente aqui embaixo as suas experiências, o que você achou, se você gostou, quiser que eu fale sobre algum outro assunto, me chama no direct aqui no Instagram ou deixa um comentário no YouTube, que daí eu trago mais assuntos para vocês, e assim a gente vai enriquecendo juntos o canal, tá bom? Ele é para vocês, tá bom, gente? Um beijão para vocês, uma ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã. Beijo!